o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Recife, no Nordeste, e ele disse que vai doar Fernando e Rovai, vai leiloar o conjunto de joias e doar o dinheiro obtido para a Santa Casa de Juiz de Fora. Você sabe o que me lembra isso? O Maluf. O Maluf é o seguinte, o Maluf, quando descobriram as contas do Maluf no exterior, e chegaram para ele com um papel mostrando, ele falou assim, isso aqui, deixa eu ver esse papel, isso aqui é uma cópia, essa assinatura não é minha. Quem encontrar dinheiro do Maluf, o Maluf vai doar para a Santa Casa de Misericórdia. Não doou nada, certo? E o dinheiro estava lá, e ele foi condenado por isso, né? Condenado do Supremo Tribunal Federal sobre isso, sobre dinheiros em paraísos fiscais. Então, essa coisa aí de doar para o hospital é exatamente igual ao que o Maluf estava falando. Né? Então, e doar como? Se as joias não são dele. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, houve uma mudança de interpretação do Tribunal de Contas da União em relação à questão relativa ao acervo presidencial. Vamos lembrar que eu defendi o Paulo Okamoto, que foi absolvido, e o Lula, que também foi absolvido nesta parte, em relação à acusação de lavagem de dinheiro no acervo presidencial. E olha só, qual era a acusação? A acusação era o Lula recebeu vários presentes, inclusive adagas com diamante, etc. Essas joias estavam dentro de um cofre do Banco do Brasil, fechado lá. O Lula não desviou, não estava tudo fechado lá. A acusação era que o Instituto tinha recebido doação para manter o acervo. Que além o acervo, além dessa coisa de joia, tinham 8 containers de cartas que tinham que ser mantidos. Então, a acusação não era de desvio, era dinheiro que tinha recebido para manter intacto esses valores, pagar o cofre e pagar a manutenção desse acervo. Lá, e foi absolvido, porque o acervo é histórico, todo o acervo de presidente da República ele é histórico, representa a história, etc. Só que acontece, a interpretação à época era que os presentes dados, inclusive joias, relógios, etc., seriam de propriedade do presidente da República, tá? Ficavam, então, em poder dele. Só que a lei é clara, mesmo nessa interpretação, a lei é clara o seguinte, que do interesse histórico, ou seja, não pode ser vendido, mesmo que se interpretasse que seria do Bolsonaro, o que não é, porque mudou a interpretação, mesmo que se interpretasse dessa forma, a lei é clara no seguinte, o acervo presidencial não pode ser vendido senão em leilão público e a preferência primeira é da União. Então, vamos dizer, se o relógio, as joias, fossem do Bolsonaro, como a adaga de diamante fosse do Lula, a interpretação é quando o presidente da República ou seus herdeiros querem se desfazer de parte do acervo, isso só pode ser feito de maneira pública, ou seja, ele tem que comunicar à União, que vai fazer um leilão, certo? E aí, o seguinte, a União pode dizer, não, essas peças aqui são de importância histórica para o país. Nós queremos ficar com isso. Depois, a União não querendo ficar, vai a leilão, e quem compra continua tendo uma parte do acervo presidencial que é de responsabilidade histórica. Entendeu? Então, é o seguinte, o Bolsonaro, primeiro, com qualquer interpretação que se dê
sendo dele ou não sendo dele, ele nunca poderia ter levado para o exterior e vendido essas joias. Então, mesmo que dissesse que as joias são dele, mesmo que a gente dissesse, olha, o Tribunal de Contas da União agora disse que o relógio é do Lula, o relógio é do Bolsonaro, mesmo assim, há uma lesão à União, porque ele vendeu ocultamente, ele pegou esse patrimônio, levou para o exterior, que é evasão de divisa, certo? E vendeu sem interesse, sem intimar a União. Então é o seguinte, se a gente interpretasse que a decisão do Tribunal de Contas seria favorável a ele, seria favorável em uma parte. Mas o seguinte, mas o que aconteceu? Depois da Operação Lava Jato, em relação ao acervo presidencial, o Tribunal de Contas da União interpretou e chegou à conclusão de que não é do presidente da República bens de alto valor. O que fez imediatamente o Lula, a Dilma e etc.? Devolveram. Veja, eles estavam de posse porque havia interpretação de que era deles. Aliás, vamos colocar o seguinte, conhecendo o Lula como a gente conhece, vai dizer o seguinte, o que eu vou fazer com uma adaga de ouro cravada de diamante? Entendeu? Ou seja, na verdade, era um grande problema para o presidente da República. Você, quando sai da presidência, o cara fala, você tem que levar aqui um contêiner de presente de coisas que você não vai usar nunca, né? Adaga de ouro. Aliás, eu chamei o Fernando Henrique para prestar depoimento nesse processo. E é interessante que, exceto essas coisas completamente extraordinárias de colar para Michele Bolsonaro, etc., que você vê que é algo fora da curva e feito muito provavelmente por interesses que não são interesses diplomáticos, porque não existe isso. Os presentes que o Fernando Henrique tinha recebido eram iguais aos presentes que o Lula tinha recebido. Ou seja, o tal da adaga de ouro cravada de diamante, quando alguém ia naquele país lá, o cara dava a adaga de ouro cravada de diamante, entendeu? Eram iguais, não tinha diferença. Agora, me parece que os presentes que recebeu o Bolsonaro eram muito particulares, individualizados, né? Então, mas mesmo assim, essa mudança de interpretação ocorreu antes do Bolsonaro sair do governo. Portanto, se o Lula e a Dilma e o Fernando Henrique levaram consigo os bens, era porque à época essa era a interpretação. Mas mesmo assim não poderia vendê-los. Não poderia sair do país com eles, o que ele fez. Né? E a mudança de interpretação, o Bolsonaro, quando saiu, já tinha. Então, a tentativa agora de fazer o seguinte, do TCU mudar a interpretação para salvar o Bolsonaro, dizendo, olha, Lula, pode ficar aí com o relógio, isso não adianta nada. Primeiro, não adianta porque ele levou para fora do país e vendeu. O que nenhum outro ex-presidente fez. Temer, Lula, Dilma, e lá, ninguém fez isso. Você não tem... Estavam de posse de bens e não venderam, certo? E eu diria, o Lula e a Dilma já devem ter ficado aliviados de poder entregar ao governo coisas que você não tem o que fazer, porque como é que você vai fazer? Você tinha que manter... O Instituto Lula tinha que manter um cofre no Banco do Brasil com uma série de coisas que não tinha. Isso aí tem que ser caminhado realmente para um museu. Né? E se fosse a interpretação de que o presidente da República pudesse usar até o fim da vida um relógio que ganhou à época, isso seria a interpretação de que ele está na posse de um bem público e uma coisa absolutamente distinta em razão do cargo que ele exerceu. E que, ao fim, isso é da União, tem que ser revertido para a União. Eu não sei se eu me alonguei, se eu falei demais. Não, em resumo, eu queria aqui, para a gente fazer uma síntese disso tudo, o Bolsonaro ainda pode ser punido por isso, pelo que eu estou entendendo, né, Fernando? Sim,
Menor dúvida, porque se o Bolsonaro, se a gente interpretasse, vou repetir, que as joias seriam dele, mesmo assim ele não poderia ter levado para o exterior, mesmo assim ele não poderia ter vendido. Mas não será essa a interpretação do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. O Supremo Tribunal Federal vai entender o seguinte, que a interpretação do TCU anterior está correta, que bens de alto valor não são de nenhum servidor público. Porque, inclusive, depois dessas fases, foram editadas leis específicas. Por exemplo, o que você pode dar de presente para o servidor público? Você pode dar um presente para o servidor público? Pode. Pode dar um livro, pode dar coisas de valores pequenos, certo? Então, isso é comum. Agora, você não pode dar um relógio, um Rolex para o servidor público. E aí, essa nova interpretação e a legislação posterior entende o seguinte: se você recebe um Rolex, não é para você, é para o país que você representa. Perfeito. Tem aqui vários comentários, vou colocar ótimas palavras, genocida está lascado. Porque muita gente, muito jornalista, fez uma interpretação apressada da decisão do STF. No mesmo momento... TCU. No mesmo momento que saiu a decisão, já estavam dizendo que Bolsonaro será beneficiado. Eu, sinceramente, fiquei com dúvida em relação a isso. Não tinha essa segurança, eu queria ouvir um especialista. Vamos perguntar o seguinte: pode fumar maconha na Holanda? Aqui também pode, né? Mas vamos dizer o seguinte: você, antes que pudesse fumar maconha aqui, se você estivesse na Holanda, aqui fosse proibido, você poderia fumar maconha? Pode. Por quê? Porque lá a lei é uma que é outra. Mas, ao mesmo tempo, se diz assim, você não pode fazer isto, certo? É crime realizar determinada atitude. E, de repente, a lei muda. Você pode fazer o que a lei deixou de proibir, não é isso? E se a lei vem proibir algo? Ou seja, você pode usar boné? Não, agora é proibido usar boné. Dizendo só para... Sim, já estou assustado. Você não poderia criminalizar isso, porque seria criminalizar um comportamento. Mas só para as pessoas entenderem. Se eu passo a criminalizar algo hoje, ou dizer que é proibido algo hoje, ora, se você fez ontem, a interpretação é diferente. Então, essa que é a questão. Pode beneficiar. Não pode, porque é o seguinte, porque essas mudanças se relacionam a épocas diferentes. Quando o Lula saiu do governo, era uma interpretação. Quando o Bolsonaro saiu, era outra. Então, não adianta você querer mudar isso. Né? Ele cometeu realmente, levou, e mesmo que fosse, beneficiar como? O Lula levou bens para o exterior? Vendeu bens? Não. Então, as situações são absolutamente distintas. Né? Tem um tio meu que ainda é vivo, ele dizia o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu entregava na mão do Lula para esconder. Porque, o cara mais investigado desse país foi o Lula. Se ele tiver realmente algo, ele é muito bom para esconder, entendeu? Então, assim, ainda tem esse fator. O Lula foi extremamente investigado e não se achou em nenhum momento algo nesse sentido, de ele pegar e vender bens no exterior e recomprar. Imagina! Não passou E o Bolsonaro se lambuzou com isso de maneira tão primária, né? E não foi investigado de forma ainda está aí, né? Deveria ser investigado como o Lula foi.